Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim. Lembro muitas vezes de uma história que contou o professor Ramon Flecha num simpósio sobre a reconciliação. Disse que um dia um jovem foi ter com ele, com cara séria e ríspida, e lhe disse: Padre, deixei de acreditar em Deus. E o senhor padre não lhe deu a menor atenção. Ouça, estou a dizer que não acredito em Deus. E ele olhou e perguntou: Sim? E depois? O rapaz ficou desconcertado e disse num tom menos forte: Mas não devia ser uma coisa preocupante? Não me preocupa minimamente. Mas porquê? Era um dirigido dele, era uma pessoa conhecida, estava à espera que o sacerdote se preocupasse. Porque isso não é um problema. O facto de tu dizeres que não acreditas em Deus não muda nada. O que sim seria preocupante era se Deus deixasse de acreditar em ti. Nunca nos deixa indiferentes a forma como Deus permanece fiel ao povo de Israel. No fundo, a fidelidade de Deus nunca desiste de nós. Somos os seus filhos. E hoje voltamos a encontrar essa fidelidade, mas é descrita de forma apaixonada. O profeta Oseias descreve as entranhas de Deus, os seus sentimentos para conosco, sentimentos de amor profundo, apesar dos nossos pecados, apesar do sofrimento que nós lhe causamos. Eis o que diz o Senhor: quando Israel era ainda criança, já eu o amava. E para o fazer sair do Egito, chamei o meu filho. Mas quanto mais os amava, mais eles se afastavam de mim. Ofereciam sacrifícios a Baal e queimavam incenso aos ídolos. Contudo, eu ensinava Efraim a andar e trazia-o nos braços. Mas não compreenderam que era eu quem cuidava deles. Atraía-os com laços humanos, com vínculos de amor. Tratava-os como quem pega um menino ao colo. Inclinava-me para lhes dar de comer. E chega a dizer a seguir: o meu coração agita-se dentro de mim, estremece de compaixão. Li este texto e ia recordando a história de Israel, as intervenções de Deus, os milagres, os profetas, os prodígios que fez. Eu ensinava Efraim a andar. Foi ensinando o povo a andar como filho de Deus, a andar na verdade, a caminhar para a sua realização plena, para a felicidade. Trazia-o nos braços. Como os protege dos seus inimigos ao longo de toda aquela história longa, de séculos e séculos, como os faz atravessar o mar, como os liberta, que depois o faz atravessar o mar quando estão perseguidos, como os alimenta no deserto. Mas não compreenderam que era eu quem cuidava deles. E pensei em Maria, pensa nela, pensa também talvez em José, em Isabel e Zacarias, ou mesmo em algum dos discípulos, desses mais piedosos, João e André, por exemplo, a lerem este profeta, Oseias, a rezarem com este texto, a recordarem a história da salvação. Atraía-os com laços humanos, com vínculos de amor. Tratava-os como quem pega um menino ao colo. Inclinava-me para lhes dar de comer. Maria, antes da Anunciação, imaginava, com estas palavras a ecoarem no seu coração. Como rezaria? Que sentimentos brotariam do seu imaculado coração? Talvez um desejo de corresponder,
de se entregar. Ela, sentindo-se assim, membro desse povo, objeto desse amor, ao povo, à sua história, na sua história, queria corresponder, queria entregar-se. E olharia também para a sua vida, para os pequenos pormenores que tinham acontecido naquele dia, na semana anterior, ao longo de todos esses anos. E detectaria esse carinho que Oséias refere. Também ela o tinha sentido. Deus debruçou-se sobre ela dessa maneira, cuidou-a, ensinou-a a andar, pegou-a nos braços como quem pega um menino ao colo, como um pai amoroso. Mas podemos também pensar em Zacarias e Isabel. Talvez se enchessem de novo de esperança e, embora com dor, porque os anos passavam, voltavam a fazer o seu pedido. Que Deus lhes dê essa graça de terem um filho. O meu coração agita-se dentro de mim, estremece de compaixão. Deus não desiste de nós, nunca deixa de acreditar em nós. Tem sempre uma solução para cada pessoa, uma solução para cada família, uma solução para cada povo, para cada momento histórico. Olha para as notícias, olha para este país, olha para os problemas que nos afetam, olha também, sim, para a tua família ou para ti próprio, para ti própria. Nosso Senhor nunca desiste de nós. E nós que conhecemos esse amor e que conhecemos essa insistência do Senhor em dar soluções, a nós diz-nos o que hoje ouvimos no Evangelho. O Senhor vira-se para os seus apóstolos e diz-lhes: Ide, proclamai que está próximo o reino dos céus. Curai os enfermos, ressuscitai os mortos, sarai os leprosos. Expulsai os demónios. Recebestes de graça, dai de graça. Pensava em João e André, esses dois discípulos piedosos. Deviam ler e meditar estes textos dos profetas. Deviam ouvir e dar voltas aos comentários dos rabinos. Tudo o que se dizia sobre o Messias, sobre o seu Deus, gostavam de saber, porque estavam na expectativa de que o Messias viria e queriam ser os seus discípulos, queriam estar próximo dele. Não sei o que é que estaria mesmo nos seus corações, quais seriam os seus sonhos. O certo é que eram uns apaixonados. Prova disso é que se encontravam a cerca de 100 km de casa, 100 km a pé de casa, para ouvirem simplesmente João Batista, porque alguém está a falar de uma maneira assim especial. E precisamente porque estão lá e porque o ouvem, e vários dias depois João Batista vai apontar-lhes e vai fazer com que conheçam Jesus e tornam-se seus discípulos. E assim, nessa convivência com Jesus ao longo de 3 anos, vão conhecer, como ninguém, o coração de Deus. No fundo, sim, o coração de Jesus, o coração de Deus, o sagrado coração de Jesus. Quantas vezes nos descreve João as entranhas de Jesus, como se removem, como se enchem de compaixão. E é o que nos diz hoje Oséias: o meu coração agita-se dentro de mim. E Jesus pede-lhes: ide, proclamai que está próximo o reino dos céus. E eles dar-se-iam conta que o coração de Deus estava próximo. Proclamai que o coração do Senhor está próximo, está assim, está agitado e está muito próximo de nós, está voltado para nós com entranhas de misericórdia. De facto, João, na sua carta, diz-nos: nós conhecemos o amor de Deus, que Deus tem por nós, e acreditamos nele. Talvez seja essa a forma mais eficaz de curar as almas. Curai os enfermos, ressuscitai os mortos. Fala também de leprosos.
E nós olhamos para as almas e não é estranho ver, elas estão enfermas. Algumas dão mostras de morte, estão mortas para a graça, para a vida da graça, estão leprosas. Mas Nosso Senhor não desistiu delas, nunca desiste. E o seu coração agita-se. E mostrar-lhes como o amor de Deus está próximo, como nunca deixou de acreditar em nós, pois vai fazer com que elas ressuscitem, com que elas se encham de esperança também para eles. Um sacerdote já de meia idade contou uma confissão humilhante, uma confissão que tinha feito poucos dias depois da ordenação, muito poucos. Sentia-se desiludido consigo próprio. E eis que o sacerdote idoso que o ouvia, que o confessava, o olhava com carinho e sorria para ele e lhe dizia: vais fazer muito bem. Contava-nos que não tinha entendido ao início, não percebeu aquele sorriso, não percebeu aquela ternura e não percebeu aquelas palavras. Não tinha nada a ver com a sua confissão. Vais fazer muito bem. Só mais tarde, talvez meses, anos mais tarde, é que percebeu. Essa experiência do amor de Deus, de um amor que não desiste, tendo essa experiência, vai poder levá-lo aos outros. Vais fazer muito bem. Olha para Maria. Não te apetece rebentar como ela depois de tudo o que aconteceu? Magnificat anima mea Domino. A minha alma glorifica o Senhor. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim.